coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Eu fiquei pensando a respeito desse tema e esses dias todos. E o mesmo sentimento que a pastora teve lá no Congresso da Vida Nova, acho que é o 13º Congresso da Vida Nova, quando a pastora Marlene, porque a pastora Marlene é um desaforo de linda, né? Ela é um abuso de autoridade, tanto que Deus usa ela. E eu fiquei pensando a respeito disso, porque assim, meio que a gente tem uma linguagem, né, particular ao crente, né? E a Bíblia nos dá bastante respaldo para isso. E eu fiquei pensando a respeito do vaso, e você escuta um monte de coisa a respeito de vaso. E pessoas, né, principalmente quem foi criado no meio pentecostal, para a maioria das pessoas você vira vaso no sentido literal, mas não é estranho para quem não está no meio ouvir isso? Ô vaso, fulano é um vaso de bênção, né? Nossa, fulano é um vaso muito usado por Deus, né? Porque a gente conhece vaso para quê? Para botar flores. Agora tem uns bonitão que você pode botar sozinho e fica, né? Uma vez um pastor pregou assim que o vaso só era bonito porque é causa do arranjo. Porque se tirou o arranjo, perdeu a beleza do vaso. Aí eu fiquei sentada lá na cadeira e pensando assim, não, ele não está falando 100% uma coisa que dá para saciar a nossa mente. Porque assim, tem vaso que não precisa de nada de tão lindo que ele é. Não é assim? Tem vaso que ele é uma peça, ele é uma obra de arte tão linda que você fica com dó de botar flores, de tão perfeito que ele é, não é? Então vaso é importante porque é vaso. Amém? E teve uma época, foi para isso que foi criada a ideia do vaso. Eu nasci no interior, você viu o que é isso de armazenar coisas? O vaso foi criado para isso, para armazenar coisas. Armazenar coisas preciosas, armazenar coisas para dispensa, armazenar, como lá no capítulo 12 de João, tinha um óleo tão precioso, um unguento tão precioso naquele vaso, né, de alabastro, era uma espécie mais rara de mármore. Então assim, hoje em dia que a gente tem geladeira, que a gente tem freezer, um monte de coisa, o vaso que a gente conhece é literalmente só para decoração mesmo, né? Mas vaso era uma espécie de, que no interior eles chamam de tuia, mas depois tem outros negócios grandes também, mas é uma espécie de lugar de armazenar mesmo, de depósito. E quando as irmãs mandaram o tema para mim, quando Paulo está dando conselho para Timóteo, os dias de Timóteo, porque Timóteo era um pastor muito jovem, era dias que apareceram muita gente pregando, e principalmente era a era dos gnósticos. Então assim, eles vinham contra o evangelho de uma forma muito esperta, muito inteligente, porque eles usavam o conhecimento, né, o poder de persuadir, a inteligência deles para combater. Aí Paulo está dando conselho para o jovem pastor, para o discípulo dele, alguém que ele tinha ungido, alguém que ele tinha imposto as mãos, ministrado o dom sobre ele. Aí ele está dizendo assim, que de sorte que se alguém se purificar dessas coisas. Aí ele fala tudo que estava ao redor, das coisas que podia tentar Timóteo, maledicência, pecado, as coisas da carne. E ele disse assim, essas pessoas, porque isso que Timóteo tinha que entender, que Paulo estava dizendo para ele assim, tem vasos de ouro, vasos de prata. Isso aí reportava Timóteo de grandeza, de destaque, de coisas muito poderosas. Ele diz, tem vaso de madeira, tem vaso de barro, eles todos são úteis. Mas se você quiser ser alguém de destaque, alguém poderoso, alguém que vai fazer a diferença, que vai sobressair essa corja que está aí mentindo, essa corja que está aí combatendo o evangelho, esses homens presunçosos, gananciosos, jactanciosos, você tem que purificar dessas coisas, se você quiser ser um vaso de ouro. E quando a gente fala disso,
O Espírito Santo, ele tem me incomodado muito assim. Eu tenho visto, porque eu tenho oportunidade de viver coisas que a maioria dos outros pastores, eu sei que tem muitos pastores que têm o privilégio, mas que os outros pastores às vezes não têm acesso, porque além de cooperar com meu marido, com a equipe do nosso ministério, eu também trabalho com vidas no sentido literal todos os dias, porque essa é a minha profissão. E eu tenho visto o povo de Deus, os vasos do Senhor, que, como diz o apóstolo Paulo, carrega o maior tesouro, e o tesouro é Jesus Cristo, tesouro em vaso de barro. Nós somos depósito de algo tão inigualável, tão incomparável, tão grandioso. Nós carregamos a própria pessoa de Jesus na nossa vida. Você pode levantar a tua mão e dar glória no nome do Senhor? Isso é poderoso demais. Só que eu tenho visto as pessoas muito doentes, uma igreja, sabe, muito danificada, muito vivenciando as mesmas coisas e sentindo as mesmas coisas e tendo as mesmas dores de pessoas lá de fora. Porque esse evangelho, como é pregado na maioria dos lugares hoje em dia, outro dia falaram com uma pastora da nossa igreja assim, já vou entrar na mensagem, falaram com uma pastora da nossa igreja assim: a gente tem que ser criativo hoje em dia. Falar de Jesus não é o bastante. Apresentar Jesus não é o bastante. Você tem que ter mais alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. Olha que miséria. Olha que desgraça. Mas você vê dois grandes aí disputando. Um oferece milagre e outro dinheiro. Não é assim? E esse evangelho que está sendo pregado dessa forma, não era pregado assim não. Porque quando olhavam para as nossas vidas, quando as pessoas olhavam para nós, eles viam que a gente tinha uma coisa, que a gente tinha um tesouro, que a gente tinha uma alegria. E é muito interessante isso, porque o Senhor, eu estava falando para a pastora Roseli, Deus ministrou uma coisa no devocional, eu falei, se não tivesse o tema dessa mensagem que eu queria pegar, que está queimando dentro do meu coração. A palavra de Deus diz assim, Neemias 8:10, depois do 8:17, depois do 12:43, Neemias falando de alegria. E no capítulo 8, versículo 10, ele fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. E essa palavra que ele usa lá é Macários, que era uma ilha que tudo que precisava, ela tinha, ela não precisava de nada de fora. E é daí da palavra Macários que surgiu bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Mais que feliz. Que felicidade nem se compara. Aí, felicidade, todo mundo quer ser feliz, amém? Levanta a mão. É o mal nosso. Sabe de onde vem felicidade? É o dêmon. Da mesma raiz de demônio. Uma coisa que te incita, que te tenta, que te provoca, que te deixa insatisfeito e que você quer mais e precisa de mais. Eu quero um abraço, se eu não me beijar eu não sou feliz, se não me abraçar eu não sou feliz, eu quero um sofá, depois eu não quero que alguém que limpe, é porque eu sou ser feliz se eu comprar a casa nova, depois da casa nova eu estou infeliz, eu quero... Tá entendendo? E não é assim que é a busca da tal felicidade? Não é assim que casa para ser feliz, depois quer ter filho para ser feliz, depois quer que eles cresçam para ser feliz, quer que eles se formem, e assim o negócio vai, nunca está satisfeito. Não é assim? Mas quando Jesus diz, lá no capítulo 5 de Mateus, que nós temos Macários, vocês têm Macários, vocês são bem-aventurados. É disso que o Espírito Santo tem ministrado esses dias tudo no meu coração. É esse evangelho que Deus mandou a gente pregar. É essa alegria que capítulo 12, versículo 43 de Neemias diz assim, que a alegria do povo era tão grande, tão grande, tão grande, que longe de Jerusalém ouviu o barulho de festa. Você pode dar glória em nome do Senhor? Amém? E isso que está faltando nos vasos. Porque nós não entendemos isso. Nós estamos tão sem vida. Nós estamos, às vezes a gente até vaso bonito, porque hoje em dia o negócio da aparência, dos títulos, você tem oportunidade de ter muitas formações, com muita facilidade.
muito lindão. Mas o segredo do vaso de Deus não é o que está do lado de fora, é o que Ele carrega dentro. Você pode exaltar o nome do Senhor? Amém? Aí o Espírito Santo colocou no meu coração e eu quero que você fale comigo. Vasos de honra precisa ser restaurado. Senão não vai nunca ser colocado no lugar de honra. A palavra de Deus diz assim no capítulo 18 de Jeremias. O Senhor chama o profeta porque Israel estava vivendo uma depravação espiritual, uma coisa tão absurda, ao ponto, por isso que Deus permitiu o cativeiro da Babilônia, que o povo de Israel, eles acabavam de sair do templo, e melhor ainda, tinha ídolos dentro do templo. A coisa estava tão terrível que eles tinham ídolos dentro do templo. Eles acabavam de sair do templo do Senhor, que eles adoravam o Deus de Israel, saía dali e se curvava diante dos ídolos. Fazia aliança com os ídolos, com o povo dos ídolos. Aí, no sentido natural, você olhava, Jeremias mesmo olhava. Ele não via como aquele povo fosse ter jeito. Ele olhava assim e dizia assim: acabou Israel. Ele está um vaso inútil. Acabou Israel. Por mais que alguém tenta, quem nasce no interior e sabe disso, barrear, né? Fazer uma remela lá no vaso, tentar tapar os buracos, não adianta mais para Israel. Aí a palavra de Deus diz assim, que o Senhor veio ao profeta Jeremias e disse para ele: desce da casa do rei. E a palavra de Deus diz que quando Jeremias chegou lá, ele estava com um vaso na roda. Você pode dar glória em nome do Senhor? Amém? Coisa religiosa, né? Aí no versículo 6 diz assim, que de repente o vaso se quebrou. E é isso que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Que apesar da gente ver tantas dores no meio da igreja, o povo de Deus em busca de tantas coisas para preencher. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Eu já vi gente que disse assim para mim: pastora, se nós não prosperarmos, se Deus não colocar a gente no lugar de destaque, como é que a nossa família vai acreditar? Porque a gente precisa de coisas para preencher. Sabe por quê? Porque a gente não está conectado com a fonte, com a alegria do Senhor, que é um tesouro que jorra a vida dentro de nós. Mas uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, que essa igreja é do Senhor Jesus. Ela está nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Essa igreja que eu estou falando é o contexto. O povo é do Senhor. A palavra de Deus diz que estava tudo muito ruim. Mas Deus fala, o profeta vai, e aonde estava o vaso? Na roda, nas mãos do homem. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor? Quando o vaso se quebrou, estava na mão do homem. É isso que é a grandiosidade. Quem está restaurando, quem está cuidando das nossas vidas, para que a gente tenha uma vida de honra, uma vida espiritual, né? Literalmente, quem está cuidando da nossa estrutura, porque a primeira restauração tem que ser essa, na estrutura. A vida política, a vida familiar, a vida no sentido de compromisso, a vida social de Israel estava completamente degradada. E enquanto nós não entendemos isso, que a vida nossa, que nosso nome, porque isso daí, irmãos, e eu tenho certeza que quando o Espírito Santo dirigiu a pastora para me convidar, é porque Deus queria que eu fosse eu, e eu só sei ser eu, na presença do Senhor. Então eu vou pregar conforme o Espírito Santo colocou no meu coração. A palavra de Deus diz em Provérbios 22, que um bom nome nosso vale mais do que o ouro e do que a prata. Mas nós estamos vivendo uns dias de tanto, eudêmio, de tanta necessidade de possuir para ser feliz, que as pessoas hoje em dia, a estrutura está tão degradada, está tão ruim, que as pessoas hoje, mesmo sendo servo de Deus, tomando ceia, vindo para a casa do Senhor, elas não têm medo de ter o nome sujo. Não é assim? Os namoros parecem mais namoro do mundo, não é verdade? Os comportamentos, a vida das pessoas no social
social, no cotidiano, o testemunho das pessoas não está fazendo diferença. Mas o Espírito do Senhor marcou esse dia para as nossas vidas, porque Ele vai